Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Débora. Olá, tudo bem com vocês? Me chamo Ramon. Estamos no meio de um vendaval aqui, abençoado por Deus. E a gente vai falar hoje sobre... Sexualidade, a importância de se guardar para o casamento, de fazer sexo após o casamento. A gente gravou um vídeo sobre o nosso testemunho de casamento que está aqui no nosso canal. Se você ainda não assistiu, por favor, vá visualizá-lo, que eu tenho certeza que vai te edificar muito. Mas o motivo de nós abordarmos sobre a sexualidade é justamente porque a gente se preservou em santidade para aproveitarmos no casamento. Mas por que isso é tão relevante? Então, antes de tudo, vai lá e compartilha com quem você acha que vai ser edificado com esse vídeo, tá? Tenho certeza que muitas pessoas têm essa dúvida do porquê se guardar para o casamento. Gente, lembrando, tá? Deem um like, se inscrevam no nosso canal e compartilham com quem vocês acham que precisa ser compartilhado esse vídeo para edificar a fé. E, por favor, deixe seu comentário aqui também. Eu e o Ramon não fizemos sexo antes do casamento, primeiramente porque nós somos tementes a Deus e obedientes à palavra, né? Nós entendemos o quão importante é o sexo após o casamento, porque Deus fala, né, que o sexo ele é um presente que o Senhor dá ao casal, quem é casado, né? Exatamente. E há 4 esferas na nossa vida, que é receber o informativo da palavra, entender a palavra, compreender a palavra e aplicar a palavra. Então a gente passou por esses 4 estágios. Por isso que a gente se abdicou dessa relação sexual. Porém, o que a gente fez nesses 10 meses de namoro? Nós buscamos nos conhecer o coração um do outro, conhecer o caráter, entender se as nossas vontades coincidiam, se nós realmente tínhamos os mesmos gostos, éramos tementes a Deus, né? E com isso a gente nós buscávamos fazer também muito jejum, né? Para matar a carne, literalmente. E foi muito importante também, foi um tempo de mesa. Hoje, os jovens, as pessoas invertem as coisas. Primeiro, elas vão para a cama, para o ato sexual, e depois elas passam pelo processo de mesa, de quanto tu ganha, qual teus objetivos, qual teu propósito. Ou seja, é uma mistura de carne, de emoção, de sentimento, onde você deixa um pouco de lado o racional, né? Os objetivos individuais. Porque algo que é muito importante que a gente conversou sobre Débora, o que você acha do sexo? Porque o sexo no casamento é mandamento. No livro de Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 7, é um dever conjugal. A gente não deve se abster de relação sexual. Eu não posso me recusar a Débora e a Débora não pode se recusar a mim, exceto por mútuo consentimento e também por um período onde a gente se abdica dos prazeres da carne e busca Deus com práticas de jejum, consagração e etc. Na espiritualidade, a importância de não fazer sexo antes do casamento é porque quando fazemos sexo com várias pessoas, nós nos tornamos uma só carne com várias pessoas. Então, nós adquirimos todas as maldições hereditárias da pessoa, nós adquirimos todos os traumas, todas as doenças, se ela tem doenças psicossomáticas, depressão, ansiedade, nós adquirimos. E isso é muito sério, porque muitas pessoas que estão no mundo que fazem sexo e muitas vezes têm doenças que nem delas são, né? Que adquirem de outras pessoas. Por isso que é muito difícil quando temos um relacionamento do mundo e eu acho que a maioria das pessoas que estão no mundo tem isso, talvez você esteja passando por isso. Às vezes nós estamos num relacionamento que nós não queremos, nós sabemos que a pessoa não presta, ou que a gente quer terminar, mas a gente não consegue. É como se a gente fosse ter algo que nos prendesse àquela pessoa, sendo que a gente sabe que a pessoa não é pra nós, né? Não é aquilo que eu quero pra mim, a pessoa só me faz sofrer, mas a gente não consegue largar. Por quê? Porque você se entregou àquela pessoa, então você está presa àquela pessoa. Por isso que é tão dolorido, tão difícil largar esse tipo de relacionamento. A importância de nós dois termos ficado na santidade. Nós estávamos sobre a graça do Senhor, sobre a graça de Deus, né? Então,
Eu conheci o Ramon, eu amava ele com um amor puro, né? Não tinha segundas intenções. E ele também não tinha comigo, né? Então a gente tinha certeza que se Deus escolheu um ou outro, a gente sabia que depois seria maravilhoso, seria bom. A gente não tinha dúvida, porque a gente confia em Deus. E Até porque o princípio da fé, que está lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, é a fé é a certeza das coisas que a gente não vê. Então a gente precisaria acreditar num no outro que nós não íamos ter essas questões e problemas sexuais, o que foi muito importante também. É claro que tanto eu quanto a Débora, nós tivemos um passado promíscuo, né, de conjunções carnais com outras pessoas, e a gente acaba que contrai um pouco de cada pessoa para as nossas vidas. Isso é um mal que a gente fica escravo dos prazeres da carne, que seriam em tese os prazeres imediatos, onde a gente está trocando uma porção, uma bênção divina do Senhor por um desejo nosso, que seria um desejo da carne. Isso nos denigre espiritualmente, na alma e também no corpo. Vocês já devem ter ouvido falar que se as pessoas fossem praticar o sexo apenas no casamento, não haveria adultério, traição, não haveria DSTs, não haveria outras doenças, não haveria pedofilia, não haveria abuso sexual. Então, basicamente, Deus, ele só quer nos proteger, né? Claro que devido ao livre-arbítrio, cada um faz o que bem entende. Tem um versículo bíblico em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 3, que é bem importante ressaltar, onde diz o seguinte: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar seu próprio corpo. Isso aqui está falando do quê? Inteligência emocional. Está falando sobre domínio próprio. De maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão e desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Então a gente precisa se submeter à vontade do Senhor, porque para analisar quantas pessoas a gente já se envolveu que Deus não queria que a gente tivesse esse envolvimento, né? Então eu acredito muito que o que Deus quer é apenas nos proteger. Eu faço muito a analogia que Deus, ele é a figura de um pai. E qual é o pai que quer o mal para o seu filho? Não há nenhum pai que quer o mal para o seu filho. E Deus é a mesma coisa. Muitas pessoas vieram até nós nos agradecendo quando fizemos o vídeo anterior. E também muitas pessoas vieram e duvidando, né, que a gente não estava na santidade. Quando nós casamos, até o casamento, a gente sofreu muita batalha espiritual. Talvez alguém esteja no processo de casar e esteja tentando se manter em santidade. Nós sofremos muita guerra espiritual. Foi muito difícil, assim, né, espiritualmente falando. Mas depois, na lua de mel, assim, foi extraordinário. O que a gente sentiu, assim, foi uma sensação maravilhosa. Até a gente tinha um sentimento de um casamento arranjado, né? A gente ficou sem saber o que fazer, né? Na primeira relação sexual. A gente estava um pouco assustado, meu Deus, como é que vai ser e tal. Dá aqueles sentimentos humanos, né? Mas graças a Deus tudo fluiu, tudo deu certo e vocês sabem que eu ouvi no casamento, a pastora falou assim pra mim, a pastora Neuza disse assim pra mim: eu tô com a sensação de que você está tímida, de que você está com vergonha do ato, né? Por mais de todo o meu passado, né? Todo o histórico, parecia, gente, que era como se eu estivesse perdendo a virgindade. E é isso que Deus faz. Quando o Espírito Santo entra, é isso que ele faz. É como se eu tivesse esquecido tudo que eu passei lá atrás e todas as outras relações, como se eu tivesse esquecido de tudo. E quando a gente foi pra lua de mel, foi realmente essa sensação, sabe? É uma sensação muito, muito diferente. Algo assim maravilhoso. No outro dia, assim, a gente acordou, assim, ó, agradecendo muito a Deus, porque é uma graça. E tudo que o casamento, assim, ele foi... O Senhor, ele derramou a sua graça, a sua misericórdia
né? Tudo fluiu perfeitamente, apesar das guerras espirituais, assim, mas Deus foi maravilhoso conosco. E a sensação depois, gente, é uma sensação de, nossa, eu consegui, sabe? Eu consegui me Vale manter. muito a pena. E eu, assim, fico perguntando, duvidando, às vezes, eu consegui. Se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. Porque eu sei quem eu era, eu sei de onde Deus me tirou, eu sei muito bem o que o Senhor fez na minha vida. Então, dar esse testemunho é algo, assim, realmente que só Deus mesmo, né? Só Deus pra... E esse é um processo de identidade também. O meu irmão, ele fala, uma vez ele me falou algo que me impactou, que ele disse que se qualquer pessoa serve ou se qualquer profissão serve para você, isso significa que você não tem identidade, que você não está se valorizando. Literalmente é isso. Todas as pessoas têm o desejo de conhecer alguém aonde vai compactuar com o seu propósito de vida, com os seus objetivos e ter um casamento feliz, um casamento de paz, de amor, de abundância. Então, basicamente é isso. Qual que é o primeiro passo? Se conheça e depois, com certeza, você vai conhecer uma pessoa, você vai conversar com essa pessoa. Pensa comigo, por que você vai ceder uma parte de você para alguém que você não conhece ainda? Que eu estou dizendo que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? Templo do Espírito Santo. E se a gente não cuidar do templo do Espírito Santo... E eu sempre falava assim, antes de conhecer a Débora, eu era muito exigente, né? Para mim tinha que ser assim, a pessoa certa, eu descrevia as características para Deus, e eu quero assim, eu não abro mão, porque eu conheço o meu valor. Então, não é qualquer pessoa que vai ter o meu coração. Então, basicamente, quando a gente se submete ao propósito, a gente desfruta do melhor dessa terra. No livro de Isaías 1:19 fala sobre isso, né? Você quer ter uma vida abundante? Obedeça aos meus mandamentos. Mas lembre-se sempre, você tem livre-arbítrio para decidir o que você quer para sua vida. Detalhe, que a nossa identidade, a gente só vai descobrir no Senhor. Porque foi o Senhor que criou você, que criou eu, que criou o Ramon. Só Ele sabe quem nós somos, nem nós mesmos sabemos. Então só Ele sabe o que a gente gosta, Ele sabe quais são as nossas vontades. Muitas vezes nem a gente sabe o que a gente gosta, né? E só Deus sabe. Então quando você entregar o seu coração para Deus, Ele vai revelar a sua identidade, Ele vai revelar realmente quem você é, né? O que foi o que aconteceu comigo quando eu me entreguei para Jesus. Eu tinha certeza que Ele tinha o melhor para mim e Ele tem o melhor para você também. Ele tem o melhor para nós. Só basta nós confiar. E nós dois somos a prova viva disso, porque a gente confiou em Deus, tanto na área sexual também. E assim, foi... Ele preparou o melhor, assim, o melhor. Ele sabe do que a gente gosta. Então, detalhes assim que é só Deus que sabe o que a gente gosta. É somente Deus que sabe. Então, tanto a gente sempre fala assim, né? O Ramon, ele é perfeitamente o homem perfeito pra mim, né? E eu, da mesma forma pra ele, assim. Então, a gente se completa de uma forma, assim, que somente Deus poderia entender e saber quem realmente nós somos, o que a gente precisa. Então, é Deus que sabe, somente Ele, né? E não é apenas na área sexual, é em tudo, né? A gente compactua de muitas coisas iguais. Tanto atividade física, a parte, assim, a gente sempre fala que a gente é melhor amigo um do outro. Às vezes até você vai se perguntar, mas vocês estão com o quê? 15 dias de casados? Então qual é a moral que vocês têm para falar isso? Eu tô há uns 10 anos na igreja e eu conheço pessoas, casais que casaram virgem. E hoje estão aí com 5, 10 anos de casado e eles ainda estão desfrutando do melhor dessa terra. Então, assim, a gente vê que quem obedece à lei do Senhor tem uma vida abundante, né? E às vezes a vida abundante não se trata apenas de questões financeiras. É o quê? As coisas que são mais valiosas, que o dinheiro não compra: paz, amor, alegria, sabedoria, saúde, a paz de espírito principalmente, o amor, o cuidado para com Deus. Quando você está com alguma situação, o ato de você se ajoelhar, conversar com Deus, explanar para Deus a sua petição,
e ter a fé que ele está ouvindo e que ele vai resolver para você, isso é fantástico, fantástico. Gente, a importância, as pessoas precisam entender a importância de não fazer o sexo. Porque eu sei assim que minha mãe, por exemplo, muitas pessoas, né, no passado era normal casar virgem, né? Mas eles não entendiam a importância de não transar antes. Eles faziam porque eram obrigados, né? Perante a sociedade, enfim. Mas a gente precisa entender a importância espiritual disso, né? O que acarreta espiritualmente. Quando a gente se guarda, gente, que nós falamos, é sobrenatural a graça do Senhor. É sobrenatural. E quando você fala assim, ó, pro teu namorado esperar e ele espera, é porque ele realmente te ama, né? É um amor puro. Mas agora, você transar com 15 anos de idade, por exemplo, você transar com teu namoradinho, o que ele vai querer de você é sexo. Quando não der certo com você, né? Enfim, o menino, principalmente, é isso que ele quer da menina. Esses dias apareceu uma menina lá na minha loja com a mãe dela. E essa menina estava com dúvida se ela transava antes, né, tava namorando com o menino, ela tinha uns 15 anos, acho que o namorado dela tem uns 19, ela estava com dúvida se ela transava com o menino ou não. E a mãe dela tentou explicar para ela, só que eu vejo que muitas pessoas elas não têm entendimento do mundo espiritual disso tudo, né? A gente sabe que o melhor seria, geralmente as mulheres mais velhas, né, sabem que o melhor seria transar somente depois do casamento, mas perante a sociedade, né? Então, e Deus vem e fala da importância, como o Ramon já citou ali, né? Todas as doenças do mundo espiritual. Mas essa menina estava com dúvida se ela transava antes do casamento. E aí o que eu orientei pra ela? Falei pra ela que o melhor seria ela esperar, né? Esperar casar primeiro e depois transar. E quando ela... Eu tenho certeza que quando a gente decide esperar, vai ficar só um homem segundo o coração de Deus, um homem que te ama de verdade, porque somente um homem que te ama vai esperar, né? Um homem que só quer isso contigo, só quer sexo, não entende a importância do esperar, ele não vai ficar contigo, né? Ele não vai conseguir esperar, ou ele vai acabar, né, te traindo. Então, você tem que ter essa certeza. Eu quero esperar porque Deus falou na palavra, gente. Se Deus deixou na palavra, é porque isso é muito importante. É muito importante, né? Principalmente, eu vejo o mundo espiritual. É muito importante esperar fazer sexo somente após o casamento. Porque você vai ficar com alguém que tem caráter, um homem que tem certeza que não vai te trair. Eu, Ramon, assim, ó, a gente tinha certeza antes, né, que nós dois seríamos fiel. Porque se a gente esperou pra transar depois do casamento, a gente não tinha essa dúvida. Porque quando nós temos relacionamentos do mundo, a gente transa antes do casamento, perante a Bíblia é fornicação, é prostituição, né? Perante a Bíblia, Deus, não lembro qual versículo que é, mas o Senhor fala que é prostituição. Em relação aos frutos da carne, lá no livro de Gálatas, salvo engano, é 5. Depois a gente vai citar aqui abaixo, na descrição, os versículos bíblicos que a gente utilizou. Então, na palavra fala que é prostituição, né? Então, você fica obsessiva com aquela pessoa, você fica com aquela obsessão. Muitas vezes, eu já passei por isso, tenho certeza que, né, muitas pessoas passam por isso, de querer terminar e não conseguir, porque a gente fica obsessiva com aquela pessoa, né? E nós dois, nós temos um amor puro, a gente sabe que a gente não tem esse negócio de traição, porque se a gente esperou, né, pra transar, depois do casamento, o Ramon me esperou, se eu esperei pra transar depois, a gente sabe que a gente vai ser fiel, que a gente se entregou, a gente se ama de verdade, a gente tem uma pureza, um amor puro, um amor sincero, um amor que não tem segundas intenções, né? E Deus une propósitos. Então eu tenho certeza que Deus, ele vai preparar o melhor pra você. Quando você decidir esperar pra transar depois do casamento, eu tenho certeza que Deus tem o melhor homem pra você. Então vale a pena esperar. Porque se você ficar com alguém, vai transar, que geralmente a menina porque ela é apaixonada, ela gosta, né? Muitos homens, eu vejo muitos meninos, mais por interesse sexual mesmo, né? Então, não se entreguem, isso eu falo para as mulheres, né? Não se entreguem a qualquer homem, não se entreguem ao primeiro homem, não se entreguem. Decidam esperar em Deus, que Deus vai te fortalecer, Deus vai fortalecer o teu coração, ele vai te manter em santidade. Ele não vai te entregar a qualquer pessoa, né? Então, vai valer a pena. Exatamente. E assim, ó, procurem agradar a Deus e não aos homens. Eu me lembro muito bem quando eu ia tempo de escola
Isso aí com 11, 12 anos de idade, e existia o tempo da boca virgem, né, o BV. E as pessoas que eram BV sofriam bullying. Na época nem existia essa palavra bullying, bullying veio depois. E aí, em momentos posteriores, já não era mais BV, já era virgem. Quando você era virgem, você era taxado, você era cancelado na linguagem de hoje. Gente, quem me dera ter casado virgem, eu tenho esse arrependimento, tá? Então, por favor, se você ainda não praticou nenhuma relação sexual, fique firme, não pratique, se guarde para sua esposa, se guarde para o seu marido, se olhe na frente do espelho, se admire e fale, essa delícia aqui será guardado para você. Gente, e vale muito a pena. Eu falo assim, ó, eu sendo quem, muitas pessoas sabem quem eu era, eu falo assim, vale muito a pena se guardar, gente, vale muito a pena esperar pra casar, porque assim, ó, Deus derrama, eu já falei isso, mas eu repito, Deus derrama uma graça, é muito bom, gente, é a certeza de eu escolher a pessoa certa, eu estou com a pessoa certa, eu não tenho dúvidas de que é essa pessoa, então tudo flui naturalmente, há um amor, há fidelidade, há uma pureza, há propósito, porque Deus uniu pessoas pelo propósito, né? Não é pra, que eu sempre falo, a gente não tá junto pra nós dois sermos felizes simplesmente. Nós estamos juntos pra edificar a vida de vocês, pra ajudar outras pessoas, outros casais que precisam saber do nosso testemunho pra edificar a sua fé, né? Tanto é que não é da nossa vontade de gravar esse vídeo aqui, mas a gente sente a necessidade como um testemunho de fé para que as pessoas sejam edificadas. E você que está no namoro cristão e sente um desejo ardente pela pessoa, a Bíblia fala para casar. No livro de 1 Coríntios 7, no versículo 9, diz o seguinte: mas se não consegue controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar do que ficar ardendo de desejo. Gente, casar é maravilhoso, casar é uma bênção do Senhor. Então façam o certo que Deus vai abençoar vocês. Existe uma lei espiritual, conforme eu já citei aqui. Se você quer comer do melhor dessa terra, e aí eu falo de todas as áreas, obedeça aos decretos do Senhor, obedeça aos mandamentos do Senhor. E isso é uma promessa. Se você obedecer, você vai colher, você vai desfrutar do melhor dessa terra. Gente, é importante citar que a Bíblia, ela não está escrito não praticar sexo fora do casamento. Está escrito para a gente se abster da imoralidade sexual. Então é absolutamente tudo que é imoral, que não é moral. Masturbação, sexo e etc. E sobre, gente, o que eu falei de a ligação de almas, o fato de fazer sexo com várias pessoas, de a gente contrair as maldições hereditárias, as doenças psicossomáticas das pessoas, é preciso fazer um desligamento de almas. Mas isso, em outro vídeo, a gente explica, né? Mas tem como, sim, se desligar, porque eu sei que, né, a gente sabe de exemplos de pessoas que transaram com pessoas que têm depressão, contraiu a depressão, né? Pessoas que tinham ansiedade e contraiu a ansiedade. E assim, inúmeras outras doenças, né? Então, é preciso fazer esse desligamento de almas. A gente vai fazer um vídeo específico sobre isso. Mas, para vocês entenderem, né, que há como, sim, cortar isso, né? Renunciar a isso. Exatamente. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, comente seu testemunho. Tem alguma dúvida, por favor, comente e compartilhe, porque o intuito desse vídeo é edificar as pessoas, edificar a fé de vocês. Amém. Deus abençoe, um abraço, até mais. Tchau.